Fazer mais uma oração. Soberano Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, usa o teu servo como nunca, Senhor Jesus, para falar com tua noiva, Senhor Jesus, para aqueles também que estão acompanhando pela live, Senhor Jesus, visita eles lá onde eles estiverem, faz aquilo que somente tu podes e sabes fazer, usa o teu servo, Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, abra as vossas Bíblias lá no livro de Crônicas. Aleluia, Jesus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus, aleluia, glória ao Rei Jesus. Segundo Crônicas, capítulo 20, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedir. Temeu Josafá e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, rapidamente aqui, entrando na palavra do Senhor, o pastor já orou por nós, né? E eu creio no poder da oração, né? E é exatamente sobre isso que nós vamos estar tratando aqui nesta noite, através do Espírito Santo de Deus, onde nós vamos estar falando, né, a respeito de buscar a Deus, né? Quando se fala na questão de buscar a Deus, na questão de buscar ao Senhor, né, nós estamos falando a respeito de orar, né? Estamos falando a respeito de oração. E nós temos nos dias de hoje, meus amados, nos dias de hoje não, já há alguns tempos para cá, a questão de que quando se ora, de quando se busca a Deus, é de querer ver o resultado de imediato, né? De querer ver o resultado logo, para ontem, né? E às vezes situações que acontecem na vida da pessoa, na vida do ser humano, que às vezes traz algum mau sentimento para o pensamento e para o coração da alma da pessoa, que a pessoa se sente ali naquela aflição, que se sente ali afligido, que espera-se que Deus resolva a questão na hora, que Deus resolve a situação de imediato ali, naquele exato momento, principalmente quando a pessoa se encontra aflita ou aflito, né? Quando a pessoa se encontra em total desespero.
né? E muitas das vezes o desespero, né? Esse sentimento de desesperar, de aflição na alma e no pensamento, chega a levar a pessoa a pensar que parece que Deus não está ouvindo e parece que Deus não está vendo, né? E chega a situação que acontece que a pessoa pega e fala assim: não, onde que está Deus que não está vendo isso, né? Por que Deus permitiu uma coisa dessa? Por que Deus permitiu isso, né? E nós temos que entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que nada sai do controle das mãos do nosso Deus. Nada. Nós desesperamos, né? Nós naquele momento ali a gente fica alvoroçado, sem entender, e agora o que eu vou fazer, né? A quem eu vou buscar ajuda, a quem eu vou pedir um socorro, o que eu vou fazer agora neste momento, o que eu vou fazer agora nessa hora? Nós nos desesperamos, esperando que a situação que aconteceu ali naquele momento, que venha ser resolvido de imediato. E é claro que quando se clama a Deus, a gente espera uma resposta de imediata. Mas é aí que está a questão da gente, de como nós vamos ver a situação. Porque olha, a situação pode não ser resolvida naquela hora, no momento do clamor, no momento de uma petição, no momento de buscar a Deus, pode não ser resolvida naquela hora, naquele momento. Mas é preciso que nós, que professamos uma fé na pessoa do Senhor Jesus, que nós que dissemos que temos fé nele, que nós que dissemos que acreditamos nele, é preciso que nós tenhamos o autocontrole para poder ouvir a voz de Deus soar no nosso coração, da nossa alma. Jesus. Porque se a gente deixar o desespero tomar conta, não importa a situação que seja ela qual for, seja uma situação de vida ou de morte, não importa a situação, porque o desespero toma conta. Então é preciso ter o autocontrole emocional. É aí que entra a questão, meu amado irmão, se é que realmente nós confiamos e acreditamos na pessoa do Senhor Jesus, de numa situação difícil manter o autocontrole para poder ouvir a voz de Deus de falar: calma. Aleluia. Porque o desespero, meu amado irmão, se a pessoa não tiver cuidado, ela acaba agravando pior ainda a situação e trazendo mais problemas. Meu amado irmão, o que diz? Vamos lá, o negócio não é falar, é mostrar. Aleluia. Né? Olha, porque eu falo isso aqui, meu amado irmão, olha, eu não estou aqui para contar a história da minha vida, não, porque estou aqui para falar da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus. Mas já vivi situações terríveis.
Só para você entender, um inferno, já vivi, né? Inferno, situações que chegam na nossa alma, que chegam na nossa vida, que nos causa desespero. Mas é preciso manter a calma. Não, irmão Daniel, como manter a calma? Olha aí para você ver como manter a calma. Mas tem que manter a calma, senão não tem como ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala. Toda pessoa, irmão, é impossível. Eu falo aqui para você, é impossível uma pessoa que professa uma fé, uma confiança na pessoa do Senhor Jesus e não ouvir a voz dele no momento difícil. Ele pode naquele momento não trazer a solução que nós precisamos. Ele pode naquele momento ali, naquela hora, não resolver o problema de imediato. Mas pode ter certeza de uma coisa: se existe uma fé no seu coração, na pessoa do Senhor Jesus, Ele vai falar com você na sua alma. Você vai poder ouvir a voz de Deus falando com você. Glória a Jesus. E não precisa, meu amado irmão, de Deus enviar. É claro, Deus envia, né? Nós cremos nisso, nós vivemos isso. Não precisa nem de Deus enviar ninguém para poder falar com você. Você mesmo ouve a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Né? Antes de falar esse texto, eu lembrei de um outro aqui, meu amado irmão. Olha, lá no livro do profeta Isaías, que diz que o Deus, desde o Israel antigo, diz lá no livro do profeta Isaías que nunca houve um Deus, nem antes dele, que ele é único, e nem depois dele, que trabalha, meu Deus, para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, você quer saber uma verdade? Chegou na situação difícil, dificílima, no extremo, vida ou morte. Quer um conselho, irmão? Se tem como, humanamente falando, você resolver, é óbvio, você vai resolver. Se não tem como, irmão, deixa. Não põe a mão, não. Se tem como resolver, resolve, humanamente falando. Mas se não tem, deixa, irmão, deixa. Não esquenta a caminho, sabe? Aí a pessoa entra em desespero. A pessoa, né? Eu falo de irmão e de irmã. Cai de cama, né? Eu falo porque no decorrer da caminhada na igreja, na Assembleia de Deus, já vi muito isso. Cai de cama, irmão. Fica doente por uma coisa que poderia Deus. E aí, como é que eu creio na salvação então? Né? Como é que eu creio na salvação? Eu creio na salvação, mas não creio que Deus que está nas mãos do Senhor. Eu creio na salvação, mas não creio que Deus está no controle. Não esquenta a cabeça, não. Sabe? Aleluia. Livro do profeta Isaías 64, versículo 4, que diz assim, ó: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu,
nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Aleluia. Aí eu pergunto, você crê nisso de verdade? Você realmente crê nessa passagem na qual o Espírito de Deus usou o profeta Isaías ali no capítulo 64 e o versículo 4? Você realmente crê nisso? Porque aí a gente vai lá para Hebreus capítulo 11, que é o texto que eu ia ler aqui agora. Hebreus capítulo 11, só o primeiro versículo já diz assim, que a fé é a certeza. Fé é isso. Aqui está explicando o que é fé. Não adianta eu chegar aqui e querer engomar a questão da fé, não. Aqui já está explicando. Não adianta eu querer botar um ensinamento, uma teologia, sabe? Aquele negócio todo pomposo para poder explicar o que é a fé. Não. Aqui já está falando, ó. A fé é a certeza das coisas que se espera. Ponto. Está aí, está explicando, né? E a prova das coisas que não se veem. Aleluia. Ou seja, aí o versículo 6 aqui, ó, vai dizer assim, ó, que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha para você ver. Aí como é que eu agrado a Deus? Não é na hora que eu estou na sombra e água fresca. Não tem como. Se eu estou na sombra e água fresca, eu estou na sombra e água fresca, né? Agora quer, porque na sombra e água fresca não tem como eu mostrar uma fé que agrade a Deus. Não existe isso, porque eu já estou na sombra e água fresca. Agora quer ver se eu tenho uma fé que agrada a Deus? Nos momentos dificílimos, nas questões de vida e morte, onde nós chegamos naquele momento e falamos: acabou, não tem mais jeito. Se Deus não der jeito, não existe outro que possa dar. E o versículo 6 está dizendo, ó, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, olha aqui, ó, a necessidade, a precisão de que todo aquele que se aproxima de Deus, está dizendo, creia que Ele existe, e que é presenteador, ou seja, galardoador daqueles que o buscam, né? Galardoador daqueles que o buscam. Então, meu amado irmão, outra coisa importante, né? Falamos na semana passada a respeito do o princípio da sabedoria é temer a Deus, né? O princípio da sabedoria é temer a Deus, né? E se eu temo, temer é o quê? Ter medo de Deus? Não, é obedecer. Então, se eu obedeço, eu tenho uma fé. Só que hoje as pessoas têm um pensamento, elas vivem um pensamento, meu amado irmão, minha amada irmã, de que o Senhor
ele tem que resolver tudo naquele exato momento. Voltando para a história lá de Josafá, Josafá era um homem que andava nos caminhos do Senhor, né? Outro ponto, estamos falando de oração, de busca a Deus, né? Se eu falo de oração, de buscar ao Senhor, nós entramos na questão da fé, né? E quando nós entramos na questão da fé, que é a prova das coisas, certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Que é isso, irmão Daniel? Prova não é tanta informação que vem na minha alma, que quando eu estou querendo explicar uma, eu já estou entrando em outra. Porque é o Espírito Santo de Deus que está nos ensinando aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, que todos aqueles que buscaram ao Senhor tiveram resposta. Aleluia. Ainda que não foi de imediato, mas tiveram uma resposta. Deus maravilhoso. Né? Nós estamos falando de busca ao Senhor, de oração, e entramos na questão da fé. E entramos na questão que para agradar a Deus, porque orar, meu amado irmão, buscar, né? A gente vai lembrar de Tiago, né? Tiago 4, né? Tiago 4. Deixa eu ver, Tiago 5, né? Tiago 5. Cadê? Tiago 5. Não é Tiago 5 não, né? Não vou me recordar, acho que era Tiago 4, né? Diz que, aqui ó, Tiago 4:3, pede e não recebes, porque pede mal, né? Pede, orar, todo mundo ora, muita gente ora, muita gente busca, mas se tem um detalhe que Deus vai ouvir e escutar, né? Ouvir é uma coisa, né? Atender é outra, né? Que Deus vai atender a minha oração e a tua oração quando tem vários textos na Bíblia, eu não vou falar todos aqui. Quando nós, primeiro detalhe é o que? Obediência a Deus. Obediência ao Senhor, fidelidade, andar nos caminhos do Senhor, andar, perseverar na presença do Senhor, ser fiel ao Senhor. Esse é o requisito, um dos requisitos onde nós temos a atenção de Deus para nós. Já o segundo requisito, né? E só tem essa obediência a uma pessoa que a gente não está vendo. Você está vendo Deus? Não estou vendo. Cadê? Não estou vendo a pessoa. Mas eu creio, com o meu entendimento e com a minha alma e com a minha fé, que foi o que Jesus, né? Jesus falou assim: onde houver dois ou mais reunidos, no nome dele, ele disse o que se faria. Então, eu sou convicto disso, que Jesus está aqui através do Espírito Santo. Ele está aqui no nosso meio. Ele
Ele está, né? Ele está no nosso meio. Então, meu amado irmão, o requisito por Deus estar no nosso meio, o princípio eu já falei, que é o que? A fidelidade, obediência ao Senhor, perseverar nos caminhos dele, na presença dele, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Quem vê assim pensa que está falando de perfeição. Não, nossa, o irmão quer perfeição, Deus quer perfeição. Não, meu amado, olha, entenda bem. É claro que a Bíblia vai falar que, sedes perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Quando fala de eu ser perfeito como Deus é perfeito, está falando da minha condição humana, de pecador, de falho, de pessoa que erra, permanecer fiel. Isso é ser perfeito, permanecer fiel na presença, nos caminhos do Senhor, custe o que custar, meu amado irmão, minha amada irmã, custe o que custar, é o requisito, né? Vem os ventos, eu estou firme. Vem a chuva, eu estou firme. Vem as tempestades, eu estou firme. Aleluia. Quer ver uma tempestade ruim, terrível, que é uma desgraça, que é o inferno? Sabe o que é? É quando inventam calúnia contra o teu nome. Se a pessoa não tiver fé, convicção de quem ela serve, ela desvia. Já vivi muito isso, irmão, né? A irmã Zoraide, que foi batizada com o Espírito Santo na época da escola dominical dela, ela sabe o que eu estou falando. Ela tem mais a nos ensinar do que eu ensinar alguma coisa para ela, né? Alguém fala algo a teu respeito sem você ter feito nada. Calúnia, tempestade, é o inferno, é uma desgraça. Isso daí machuca, dói na alma, o seu psicológico, a sua mente fica totalmente perturbado. É terrível. Ou inferno. E até você enxergar e ver, é aí que entra a fé, né? Perseverança, de permanecer. Isso é tempestade. Isso é que Deus fala, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Está falando na tempestade. Na tempestade permanecer fiel a Deus. Aleluia. Sabendo em quem você serve. Deus maravilhoso. Sabe, vem disse-me-disse, vem calúnia, né? Não era o assunto para eu falar aqui, mas vamos deixar. O que o Espírito Santo de Deus quer falar, né? Né? A pessoa fala assim, aquele lá não serve não. Nossa, né? Às vezes até aponta. O pastor, às vezes até aponta. O pastor Rogério vai colocar um casal lá e começa a criticar. Não estou dizendo que isso aconteceu não, misericórdia. Aí começa a criticar, meter o pau, falar um monte. Irmão, quem sabe é Deus. O homem, a boca do ser humano não sabe nada. Eu não creio em sabedoria humana, eu creio na sabedoria de Deus. Deus é que sabe. E se Deus colocou, ponto, acabou. Não existe homem nem inferno que tira. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Desse jeito mesmo. Então o que acontece? Josafá se viu, olha, é que eu não vou decorrer 3 nações para se levantar contra a nação de Israel, na qual Josafá era o rei na época. 3 nações.
Imagine você assim, ó. Vamos colocar uma nação grande. Vamos colocar aí Rússia, Estados Unidos e a Coreia do Norte, dizem que são os mais temidos, né? Coreia do Norte. Contra Pouso Alegre. Era rapaz, lê aí, Josafá era para entrar em desespero. Você acha que se a gente, que a Bíblia narra o acontecido da época, mas se fosse fazer um filme, um documentário ou um seriado, contar o detalhe, gente, eu acredito que teve gente que foi embora, quando ficou sabendo, teve povo que catou a família, rapaz, vamos rachar fora daqui, porque as 3 nações que vieram se levantar contra Israel, contra Josafá, diz o texto que eram numerosos. Agora, aí entra, o que Josafá fez, que diz o texto lá? Primeiro, ele já tinha uma vida com Deus, ele já tinha obediência, já tinha fidelidade, né? Já andava nos caminhos do Senhor, já temia a Deus, né? Já tinha uma vida. Então Josafá sabia, ele sabia a quem ele servia. Essa é a questão de quando você vai orar e quando você vai buscar ao Senhor. Você tem que saber a quem você serve. O Deus que você tem servido, você tem que saber e tem que conhecer. No momento de tempestade como essa, e alguma circunstância ou área da sua vida, você não entrar em desespero, ficar quieto. Não dá para você resolver, não tem como você colocar a mão, e você, mesmo doendo, você fala: não, eu confio na pessoa de Deus, do Senhor Jesus. A minha fé está nele. E deixa o pau quebrar, e deixa rolar. Deixa rolar. Você entendeu? Aí Josafá, o que ele fez? Olha, eu não tenho como resolver. O povo de Israel é um povo que não sabe brigar, não sabe lutar. Lutava por causa que Deus botava a mão lá e eles venciam. E esses 3 povos, além de ser numerosos, estava armado, muito bem armado. O que Josafá fez? Foi buscar o Senhor. Ele foi buscar Deus. Foi buscar o Senhor. Quem chamou o povo: olha, vamos orar, vamos buscar o Senhor, né? Vamos buscar o Senhor e vamos jejuar também, né? É a mesma forma, oração é jejum. E foram buscar o Senhor, crendo de que Deus ia trazer uma resposta. É assim que o cristão que busca, irmão, que é um conselho, você está buscando a Deus, não veio nenhuma resposta, continue buscando, porque de uma forma ou de outra Deus vai te dar uma resposta, se é sim ou se é não. O não ou sim Ele vai te falar, mas deixar você sem a resposta das suas orações, Deus não vai deixar. Porque a palavra de Deus nos ensina que todo o filho que Deus ama tem resposta de Deus. E Josafá buscou o Senhor. E qual que foi a resposta? Deus levanta um profeta lá no meio do povo, da congregação.
e fala assim: olha, Josafá, nessa batalha aí, ó, você não vai ter que botar tuas mãos, você não vai ter que pelejar, você não vai fazer nada. Deixa que eu faço. Aleluia. Isso é muito forte. É por isso que quando você busca a Deus em oração, irmão, este momento que a gente vem num culto na igreja, meu irmão, olha, cada dia, seja uma terça ou quinta, que Deus me dê a oportunidade para poder estar aqui, meu irmão, eu agradeço muito a Deus, porque eu não sei o que pode acontecer depois que eu sair daqui. Então eu aproveito aquele momento ali, nem que seja uns 5 minutos, 10 minutinhos, né? Porque muitas das vezes a gente pensa que é né? Não estou criticando pessoas que ficam que fica 2, 3 horas, 4 horas, não, porque já fiquei muito tempo assim também. Não estou criticando não, mas a oração de busca a Deus é um coração contrito e quebrantado. Diz o salmista que Deus não despreza. Às vezes, meu amado, não, eu vou ficar 1 hora orando, e às vezes Deus nem vai te ouvir. Às vezes você ficou 5 minutos com o coração quebrantado, contrito. Naqueles 5 minutos Deus te ouviu. Você entendeu? Então, quando a gente vem num culto, num templo como esse aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, meu irmão, você tem que aproveitar o momento como se fosse o último da sua vida. Meu Deus. Né? Tem lá na sede mesmo, tem gente da sede assistindo aqui? Espero que tenha. Lá na sede mesmo, quantas vezes já foi nos cultos na sede lá? Está lá os irmãos orando, às vezes o pastor Rogério, às vezes um pastor, um obreiro que ele colocou. Os obreiros estão orando, alguns irmãos e irmãs orando, e quase metade da igreja lá sentado, batendo papo, em vez de buscar o Senhor. Isso na sede. Na sede, está me ouvindo aí, sede? Está me ouvindo? É isso que acontece quando eu vou lá. Não aproveita o momento de buscar a Deus, porque às vezes aquele momento que a gente saiu do trabalho cansado, às vezes estressado, às vezes nervoso, ou às vezes discutiu com alguém, ou brigou, ou saiu atribulado, às vezes aquele momento que a gente foi para o culto pode ser o último culto da nossa vida, e chega lá na sede e fica lá batendo papo, os obreiros lá orando, o pastor Rogério orando, outros pastores orando, irmão, irmã, e às vezes jovem batendo papo lá. Como que quer que Deus abençoa? Como que quer alcançar alguma vitória em alguma área ou circunstância da vida? Como que quer alcançar a salvação se não tem temor quando entra na casa de Deus? Meu Deus. O povo antigo, por mais desobediente que eles foram, meus amados irmãos, quando eles se voltavam para Deus, eles davam a vida para buscar a face de Deus. Então, quando você entrar dentro de um templo para buscar o Senhor, meu amado irmão, busque como se fosse o último momento da sua vida. Você não sabe o que pode acontecer com você depois. Amém, meu amado? Vamos encerrar por aqui, né? Quando buscar o Senhor, creia, vai se aproximar de Deus. Para encerrar, livro do profeta Isaías 55, verso 6. Encerro nessa parte. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.